Olá, esta é mais uma das videoaulas do PET-CC e desta vez estarei falando sobre o conceito de ponteiro para variáveis. A memória do computador é constituída de muitas posições, ou chamadas também de células de memória, dispostas continuamente, cada uma podendo armazenar um determinado valor, como se fosse o grande conjunto de valores armazenados num vetor. Os índices desse vetor são numerados sequencialmente a partir do zero, e são chamados de endereços de memória. Quando utilizamos uma variável no programa, o nome dessa variável é vinculado ou associado a um índice desse vetor, ou seja, um endereço de memória. Então, essa abstração ela vai permitir que as operações que são realizadas usando aquele nome da variável sejam refletidas em seu valor, no valor dessa variável que está armazenada na memória do computador. Vemos agora um exemplo desta explicação. Aqui nós temos a representação do conjunto de endereços de memória, por exemplo. Eu tenho aqui a identificação dos endereços de 0 até n, onde n vai ser o número de endereço de memória que eu vou ter no computador. Aqui a representatividade do que seria o conteúdo ou o valor que está armazenado dentro daquela posição de memória. E um nome que vai identificar a minha variável no programa. E aqui à direita nós temos um programa que eu vou usar como exemplo. Inicialmente a gente começa declarando as variáveis, duas variáveis nomeadas A e B. Depois nós instanciamos um valor para A e logo em seguida instanciamos um novo valor para B, ou atribuímos o valor para B. Então, analisando sequencialmente esse trecho de código, nós podemos obter a seguinte representação. Quando as variáveis A e B são declaradas, são armazenados dois espaços de memórias, 0 e 1 nesse exemplo, respectivamente para A e para B, no computador. Em seguida, quando faço uma atribuição a A, esse valor será armazenado na posição de memória referente ao índice ou endereço que foi reservado para A. Então, o valor 5, nesse caso, é armazenado no endereço de memória de A. Nesse caso, é o endereço 0 da memória. E, quando eu faço uma atribuição para B, ocorre a mesma coisa. Como o endereço de B é 1, então o valor A mais 3, ou seja, o valor que está em A, que no caso é 5, somado a 3, que vai resultar em 8, será armazenado no índice 1 do meu vetor de endereços ou vetor de células de memória. Em linguagem de programação, chamamos de ponteiros as variáveis especiais que armazenam endereços de memória, diferente do que ocorre com as variáveis convencionais que estamos acostumados a manipular, que armazenam valores. Ao utilizar um ponteiro, podemos acessar este endereço de memória e manipular o valor que está armazenado dentro dele. E é de extrema importância ter a consciência das operações que estão sendo realizadas com o ponteiro, pois a utilização de ponteiros é uma forma indireta de manipular valores em um programa. E por isso esses valores podem muitas vezes serem manipulados ou alterados sem querer, e aí todo o significado do programa pode mudar. Para ficar mais claro o significado de ponteiros na programação, vamos comparar essa situação com a organização de arquivos do seu computador. Pense que as variáveis convencionais da linguagem sejam seus arquivos, a memória do computador sejam as pastas e o ponteiro pense como se fossem atalhos. Nas pastas são armazenados determinados arquivos e você tem como criar atalhos para essas pastas em que os arquivos se encontram. Então, toda modificação que for realizada nos arquivos que se encontram dentro do meu atalho também serão realizadas na pasta original, já que o atalho é apenas uma forma direta de acessar essa pasta. Apesar de aprender a usar ponteiros ser um tanto difícil, ele é de grande utilidade na maioria dos programas feitos em C. Com ele é possível acessar variáveis que não são visíveis em uma função, manipular arrays, strings, passar o endereço de uma função para outra, retornar mais de um valor para uma função, dentre outros artifícios que a linguagem nos possibilita. Um ponteiro pode ser declarado da mesma forma que qualquer outra variável, mas com um símbolo de asterisco precedendo o seu identificador. Aqui no slide nós temos a representação da sintaxe da declaração de um ponteiro. Nós temos o tipo, depois o símbolo do asterisco, e logo em seguida o nome da variável, o identificador da variável.
Temos também aqui um exemplo da declaração de um ponteiro do tipo inteiro. Nós fazemos int asterisco p. Assim, nós estaremos declarando o ponteiro p, mas lembrando que esse ponteiro p passará a apontar para um endereço aleatório nulo, pois nós não especificamos esse endereço. A gente só pode especificar esse endereço quando a gente está inicializando o ponteiro. E veremos em seguida como realizar essa tarefa. A linguagem C possui dois operadores para o uso específico de ponteiros. Para obter o endereço de memória de uma variável, usamos o operador de endereçamento i comercial. Se eu tenho uma variável v, então i comercial v será seu endereço na memória. Já quando eu quero ter acesso ao objeto, à variável que está sendo referenciada pelo apontador, temos de usar o operador de indireção asterisco. E logo, se eu tenho um apontador P, então asterisco P representará o objeto para o qual P aponta no momento. Declarar uma variável apontadora reserva um espaço na memória para um apontador, mas não a faz apontar para alguma variável. Então, é de extrema importância inicializar o ponteiro antes de utilizá-lo. Quando o ponteiro é declarado e não inicializado, ele poderá ter conteúdo nulo ou aleatório. Então, nesse caso, se o conteúdo apontado for modificado, algumas posições de memória terão seus valores indevidamente alterados, e as consequências poderão ser imprevisíveis para o seu programa. Então, para evitar esse tipo de problema, uma forma de inicializar um apontador é atribuindo-lhe o endereço de alguma variável usando o operador i comercial. Nesse exemplo aqui, nós estamos declarando um ponteiro P, que irá reservar ou guardar o endereço de uma variável i. Então, para fazer essa tarefa, eu primeiro declaro uma variável i, essa variável i declarada aqui, e um ponteiro P, também do tipo inteiro, ambas as variáveis do tipo inteiro. E depois faço com que P reserve ou guarde na sua posição de memória o endereço da variável i. Então, indiretamente estarei dizendo que P está apontando para i. Outra forma de realizar essa mesma tarefa seria declarar primeiro o ponteiro, ou melhor, declarar primeiro a variável i e, ao mesmo tempo que eu declaro o ponteiro P, eu armazeno ou inicializo o ponteiro. Uma coisa que é muito importante saber é que, como P está referenciando i, então é possível alterar o valor de i indiretamente através do ponteiro P. Então, nos próximos exemplos, nós iremos avaliar bem esses tipos de casos. Nesse trecho de código, nós temos a declaração de duas variáveis do tipo float, sendo uma delas um ponteiro, no caso aqui é x. E essa variável apontadora x, ela está apontando para um endereço aleatório. Então, quando fazemos asterisco x recebe 3, estamos tentando escrever nesse endereço, mas essa operação não pode ser realizada, pois não foi declarado qual esse endereço. Então, a correção que precisa ser realizada seria a inicialização de x antes de manipular o seu valor, né? Então, para isso, basta inserir o trecho de código que se refere à atribuição do endereço de y a x, caso x recebe o comercial y. Neste outro exemplo de utilização do ponteiro, nós estaremos enfatizando bem a atividade de um ponteiro acessar indiretamente uma variável. Então, tendo a utilização de uma variável do tipo inteira, nós temos também a declaração do ponteiro ptr também do tipo inteiro, em seguida eu inicializo o var com o valor 10 e faço com que ptr guarde o endereço de var. Então, indiretamente, eu poderei modificar o valor de var através do meu ponteiro ptr. Em seguida, eu declaro uma nova variável newVar, também do tipo inteiro, e ela vai receber o valor que está guardado na posição de memória referenciada por ptr, que nesse caso é 10, porque var está sendo referenciado por ptr. E por último, eu faço o asterisco ptr recebe 20, que significa dizer que a posição de memória que está sendo referenciada por ptr, que nesse caso é a variável var, vai receber o valor 20. Então, indiretamente, var passa a ser 20.
A linguagem C permite ainda que o operador de atribuição copie apontadores, desde que eles possuam o mesmo tipo. Suponha que a seguinte declaração tenha sido feita. Int i, j, asterisco p, asterisco q, então a inicialização de 4 variáveis, sendo ela duas normais, né, i e j, e dois apontadores, p e q, do tipo inteiro. A sentença P recebe I comercial, E comercial I, é um exemplo de atribuição de um apontador, onde o endereço de I é copiado em P. Um outro exemplo de atribuição de apontador é dado quando faço Q receber P. Essa sentença copia o conteúdo de P, que é o endereço de I, para o outro apontador Q, fazendo com que Q aponte para o mesmo lugar que P apontava, ou aponta, né? Então, ambos os apontadores P e Q passam a apontar para I e assim podemos modificar o conteúdo de I indiretamente através da atribuição de valores que podem ser feitos a asterisco P e asterisco Q. Nesse exemplo, inicialmente eu atribuí o valor 2 à variável I e em seguida, indiretamente também eu manipulei a variável I através do meu ponteiro Q, fazendo o asterisco Q receber 10. Então, diretamente modifiquei o valor de I para 10. E no printf, eu mandei imprimir o valor de asterisco P, asterisco Q e I, que na verdade os três valores são iguais, né? Já que Q e P apontam para o mesmo valor, ou melhor, para a mesma variável, que nesse caso é I. E como a última modificação que eu fiz em I foi asterisco Q recebe 10, os três valores serão 10. Agora vamos ver esse exemplo para explicar, deixar mais explícito, como manipular uma variável de forma direta utilizando ponteiros. Nesse exemplo primeiro, nós inicializamos uma variável A, ou melhor, declaramos uma variável A, então indiretamente estou alocando uma memória para valores inteiros. Depois, eu atribuo o valor 5 a A, então eu preencho o meu espaço de memória lá, reservado para A com o valor 5. Em seguida, eu declaro um valor P, um ponteiro P do tipo inteiro. Então, vou alocar na região de memória um espaço de memória para o meu ponteiro P. Em seguida, eu atribuo a P o endereço de A. Então, na minha memória não vai ficar o valor de A, mas sim o endereço da minha variável, pois P aponta para A e não armazena o valor que A contém. Ele armazena apenas o seu endereço, por isso que disse que P aponta para A. Em seguida, faço asterisco P recebe 6, então o conteúdo de P recebe o valor 6. Isso não quer dizer que P vai receber 6, mas sim a variável apontada ou referenciada por P vai receber 6, que nesse caso é o A. Então, indiretamente, eu estou manipulando a variável A através do ponteiro P. E aqui eu termino a videoaula sobre o ponteiro para variáveis. Espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco sobre este tema.